Você sabe quais são os cuidados que a gente tem que ter com o implante no processo de instalação? Então acompanhe o vídeo de hoje. No processo de instalação cirúrgica de implante, a gente precisa atingir alguns objetivos. Quando ele é um hexágono externo, a gente precisa colocar ele no nível ósseo. Quando é um cone Morse de 1,5 mm a 2 mm infraósseo, precisamos ter estabilidade primária e um bom posicionamento desse implante. Mas para que isso aconteça, precisamos respeitar alguns princípios e tomar alguns cuidados durante o procedimento cirúrgico. A estabilidade primária, que é o torque inicial do implante, a gente vai conseguir ver de regra no processo de instrumentação. Então, quando a gente subinstrumenta, quando a gente faz uma instrumentação na superfície óssea, uma loja de diâmetro muito menor do que o diâmetro do implante, na hora que o implante vai entrar rosqueando, ele pode ter um apertamento muito maior do que o preconizado. O preconizado é entre 15 e 60 newtons. Se eu faço uma subinstrumentação, na hora de eu colocar o implante, eu posso subir de 60 newtons e eu posso ter alguns problemas com relação a isso. Então, se eu conseguir um torque muito maior de 60 newtons, 80 ou até mais de 80, eu posso causar danos não só à superfície óssea, que são as células ósseas que estão sendo ali esmagadas por essa força de torqueamento, mas também eu posso danificar a superfície do meu implante. O titânio, ele é um metal relativamente maleável, e se eu colocar excesso de força nele, eu posso danificar ali o sistema de encaixe do meu implante e posso vir a perder aí uma boa adaptação do meu processo protético que vem na sequência. E por outro lado, o excesso de instrumentação, ele vai dificultar o torque inicial do meu implante. Então, se eu faço uma instrumentação com um diâmetro muito maior ou muito próximo do diâmetro do meu implante, na hora que eu vou rosquear ele não tem um bom apertamento ali, o que pode dificultar para mim, por exemplo, conseguir uma carga imediata. Com relação ao comprimento do implante, para eu conseguir deixar um hexágono externo no nível ósseo e um cone Morse infraósseo, eu preciso fazer essa conta na hora de passar a broca, de fazer a instrumentação com a broca. Então, se eu tenho um implante de 9 mm cone Morse, eu preciso instrumentar 11. Se eu tenho um hexágono externo de 11 mm, eu preciso instrumentar 11 para deixar no nível ósseo. Então, às vezes, pequenas dificuldades de instrumentação vão fazer com que o implante não desça até a posição adequada. O posicionamento do implante ele requer um planejamento muito bom. Então, para que eu consiga botar um implante na posição adequada, eu preciso planejar de maneira reversa, onde eu quero que fique a coroa dentária, para daí posicionar. Então, os guias cirúrgicos nos facilitam muito nesse sentido. E para quem não usa o guia, precisa ter o controle manual, né, da instrumentação da broca, para na hora de fazer a penetração não inclinar a broca e acabar aí tendo que corrigir com o intermediário inclinado. E agora, não menos importante, o manuseio do implante também é muito relevante no sucesso do tratamento. Então, duas coisas podem acontecer. A primeira é o encaixe do montador do implante no processo de instalação. Então, quando eu vou instalar o implante, eu preciso fazer o encaixe do montador. Esse encaixe do montador, às vezes, ele dá uma falsa impressão de que ele foi até o fim. Então, na hora de eu tirar o implante na caixa, se eu não posicionar ele adequadamente, a hora que eu for manusear ele pode soltar e cair. Se ele cair no chão, está perdido. Se cair na mesa estéreo, ele não vai perder o implante, mas ele pode ali, de repente, entrar em contato com o algodão da gaze ou um fiapo de algodão qualquer ali que vai contaminar a superfície do meu implante. Então, eu preciso ter um cuidado para não deixar esse implante entrar em contato com mais nada, a não ser no processo de instalação, ele entra em contato com o sangramento e com o osso do paciente. Então, não posso ficar manuseando ele de maneira inadequada, nem deixando ele cair do montador, muito menos segurando ele com a luva ou com as pinças ou com qualquer outro material ali que vai entrar em contato com essa superfície do titânio que está preparada para entrar em contato com o osso e não com nenhum outro material. Então, para evitar esse tipo de acidente transcirúrgico, a gente precisa encaixar adequadamente a peça montadora e na hora de manusear, na hora de levar o implante até a cavidade oral, a gente vira de ponta cabeça e vai levando ele para usar a força da gravidade como auxílio de encaixe.
embora o encaixe do montador às vezes permita que a gente vá com o implante na posição correta para colocar em boca, a gente usa essa prevenção usando a gravidade como recurso para evitar que ele desencaixe e caia, porque se você balançar um pouquinho ao contraângulo, de repente o aluno ou o cirurgião está um pouco tenso, na hora treme um pouquinho a mão, esse balançar do montador pode fazer com que desencaixe o implante e você venha a perder ele antes de utilizar. E por fim, a última coisa que a gente tem que tomar cuidado é no processo de instalação ajustar o motor de instalação do implante. Então a gente está usando uma rotação mais alta para fazer a perfuração. Na hora de colocar o implante a gente tem que baixar ao máximo a rotação do implante para que a hora que eu acionar o pedal de instalação, né, se ele tiver com velocidade alta, o implante vai rodar muito rápido e vai acabar desencaixando e vai cair fora vai cair no chão, vai cair para fora do campo cirúrgico e você vai perder esse implante. Ok?